Efésios, no capítulo de número 2, nós iremos ler apenas o versículo de número 8. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Palavra do nosso Senhor, você pode estar. No próximo dia 31 de outubro, nós iremos completar os 502 anos da Reforma Protestante. É uma data muito importante para o meio protestante, meio reformado. E eu não sei se todos aqui costumam ou gostam até mesmo de fazer uma reforma. Alguém gosta de fazer reforma aqui em casa? Ou melhor, enfrentar uma reforma, porque acho que reformar todo mundo gosta, né? Mudar, aquela coisa que de repente você precisa alterar. Passar pela reforma é um pouco mais complicado. E essa ideia de reforma é quando nós queremos dar uma melhor forma para alguma coisa, corrigir algo, consertar, reconstruir. Estar no meio da reforma de repente não é muito bom, mas quando você vê o resultado dessa reforma, aí é outra história. Talvez todo mundo já deve ter passado por alguma experiência aí de reformar algo. Antes da Rebeca, da minha filha nascer, a mais nova, nós tivemos que reformar o nosso apartamento. E nós tínhamos ali a sala ampliada e nós tivemos que diminuir o quarto dela, porque no quarto da Mariana não cabia o berço. O apartamento, não dá para ter uma noção como que é, então só cabia ali no quarto da Mariana a cama e o armário dela. Então nós teríamos que fazer agora um quarto para a Rebeca. Isso morando, né? Então levantar a parede, mesmo que é uma parede de gesso, aquelas paredes de drywall, posso dizer que foi complexo. Vai ter que rasgar a parede para puxar a tomada, depois fazer as furações, lixar gesso. Alguém já acompanhou quando vai ter que lixar o gesso? A poeira que aquilo faz. E a Mariana é alérgica, além de tudo, né? Então a preocupação era a pessoa lá do gesseiro lixando, depois o pintor também lixando e a gente já varrendo. Acho que até hoje deve ter pó ainda do gesso na minha casa, porque é um negócio que não sai. Ele parece que impregna, né? Ele gruda. O chão do nosso apartamento ele é escuro, ele ficou branco. Depois de um tempo ele começou a voltar ali a ter a sua cor. Mas uma coisa é certa: a reforma, ela reajusta. No final deu tudo certo, aquilo que nós queríamos acabou dando certo. Hoje a Rebeca tem lá o quartinho dela com berço, a Mariana continua, cada qual no seu devido lugar. Então o resultado final foi aquilo que nós queríamos. E a reforma ela vem exatamente para isso, para reajustar, para colocar as coisas no seu devido lugar. Ela reorienta uma antiga condição da qual era necessário se fazer uma mudança, uma alteração, ainda em tempo para que a vida continue caminhando, para que ela continue sendo reorganizada. Ela nos faz repensar de como nós estávamos andando, já que necessita-se de uma reforma. Nos dá condições de melhora, de transformar algo que nós queremos. E quando a gente olha isso para nós, de olhar para nós e perceber o que eu preciso mudar, o que eu preciso reformar em mim. E a reforma protestante, no meio religioso, na igreja, ela fez essa transformação, essa mudança. Ela reorientou a igreja e a trouxe novamente para a Bíblia, para a vontade de Deus. E a reforma protestante foi um movimento religioso que iniciou lá na Europa, e ele alcança depois dos tempos todos os outros continentes. E nós podemos dizer que a reforma protestante, ela já estava sendo alicerçada por outras pessoas. De repente a gente tem um nome muito forte de Martinho Lutero, não é isso?
Mas a reforma ela começa um pouco antes. Outras pessoas foram lançando alicerces para que a reforma viesse a acontecer. Pessoas como John Wycliffe, ainda lá no século XIV, John Hus, entre outras pessoas, lançaram o alicerce sobre o qual a reforma veio a ser edificada lá exatamente com Martinho Lutero. E com ele, a reforma ganha corpo. Exatamente naquele momento onde ele fixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Ali começa então exatamente a mudança. Ele aponta os desvios da igreja e os seus erros, como por exemplo a venda de indulgências, mostrando que a necessidade da igreja era mesmo da reforma, era dela ser mudada, era dela voltar à palavra de Deus, e não aquilo que o homem, que o papado, que os bispos queriam na época, vender pedacinhos do céu, vender indulgências. Havia necessidade da reforma, do retorno à palavra de Deus. Por isso o trabalho iniciado por Lutero teve continuidade com outras pessoas também, que se esforçaram para que essa reforma continuasse ganhando outros locais. Pessoas como Melanchthon, Zwingli, João Calvino, João Knox, homens importantíssimos, reformadores que continuaram trabalhando, e não só homens, mulheres também, que ficaram firmes para que a reforma acontecesse e continuasse em expansão. Dos fundamentos da reforma protestante, nós tivemos ali aqueles famosos 5 solas, palavras, frases latinas que definem o princípio da reforma, exatamente em contraoposição ao que estava sendo ensinado pela igreja lá no século XVI. E essa palavra sola, ela significa somente. Assim como um fundamento que nós, a igreja reformada, segue exatamente, são esses 5 solas, ou esses 5 somentes. Esse primeiro sola é o soli deo gloria, ou glória somente a Deus. Um dos pilares da reforma protestante, afirmando que nós fomos criados para a glória de Deus, por isso que nós devemos dar glória a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. A glória não cabe à igreja, a glória não cabe à sua liderança, a glória cabe somente a Deus. O segundo sola fide, somente a fé. A salvação é um presente que Deus nos dá, e ela acontece somente por meio da fé. Não há outro caminho. Jamais ela pode ser alcançada por obras humanas. Não tem como. E Lutero compreendeu que não eram as penitências, sacrifícios ou a compra de indulgências que poderiam livrar o homem da condenação eterna, mas a graça de Deus, através da fé. Conforme nós lemos em Efésios 2, e agora eu vou acrescentar o versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode orgulhar de ter. Eu não posso me orgulhar de ter a salvação, porque eu não tive mérito algum nisso. Esforço nenhum eu tive que fazer para alcançar a salvação. Ela é gratuita, ela é dada por Deus a nós. E quando nós olhamos para o texto de Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma das palavras que levantaram Martinho Lutero: o justo viverá pela fé. E Lutero percebe que a justiça de Deus é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé e não por conquista humana, porque o justo viverá pela fé e não por seus esforços. Por isso que nós não temos condições de alcançá-la. É Deus quem nos dá, é Deus quem nos dá a fé, e é Deus quem nos dá a salvação, não há mérito algum nosso. Deus assim nos concede. E o terceiro sola gratia, somente a graça. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por causa de si mesmo, por seus esforços,
por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. Somente pela fé o ser humano pode ser salvo. Há outras religiões que tentam pregar outras coisas, como obras, por exemplo, para que você alcance a salvação. Não há. Somente pela fé, e é Deus quem nos dá ela. E até mesmo a fé que nos habilita a receber o dom da graça, não é mérito algum, eu não consigo conquistar, é dado por Deus para mim. Porque nós lemos: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Ou seja, eu preciso buscar a Deus. O meu esforço não vai pelas minhas mãos, pelo esforço humano. Não há como conquistar a salvação. Eu dependo disso de Deus. Por mais justo e santo que eu possa parecer, poderá nos dar livre acesso à salvação. Eu preciso disso ser dado por Deus. Eu não alcanço o reino dos céus por méritos, por esforços humanos. Isso somente ocorrerá pela graça de Deus. E Deus nos deu vida quando nós estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados e transgressões. Deus olhou para nós com amor, e então Ele decidiu nos reanimar, nos reviver. Estávamos sim mortos espiritualmente, conforme Efésios 2, de 4 a 7, que diz assim, um pouco antes da leitura que nós fizemos: mas a misericórdia de Deus é tão grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus nós somos salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele mostrou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, estávamos mortos, e Deus então olhou por nós, e através de Jesus Cristo Ele nos levantou, nos reviveu, e nos deu condições agora de sermos dele, pertencermos a Ele. Tudo isso de graça, tudo isso vindo pela graça de Deus. Esse amor, esse movimento todo de Deus é a sua graça por nós. Esse é o amor que Deus tem, é um amor imensurável. Por isso, por que nós continuamos vivendo no pecado? Por que nós continuamos insistindo em fazer coisas que não agradam a Deus? Se nós olhamos para a história e sabemos que estávamos mortos, e Deus, pelo seu amor, nos chamou para Ele, e aí nós insistimos em continuar andando errado. E aí nós insistimos em algumas situações, quando as coisas não são agradáveis aos nossos olhos, o que nós fazemos? Olha, Deus, eu vou me afastar do Senhor, porque não está bom as coisas contigo, não faz aquilo que eu quero. E algumas pessoas decidem se afastar de Deus. Mas eu olho para esse texto: nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência, e pela graça de Deus Ele nos levantou, mandou o seu Filho aqui para nos salvar. E por que é que eu insisto? Por que é que eu insisto em viver uma vida medíocre? Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Por isso que quando eu falo da reforma, eu tenho que repensar a minha vida. Nesse momento, nessa época de olharmos a reforma protestante, será que eu preciso mudar algo em mim? Transformar algo na minha vida? É tempo de repensar. Talvez reformar a minha vida para que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Lembra do amor que Deus tem por nós. Não vale continuar no pecado, não vale continuar longe de Deus. Muito pelo contrário, vale eu me aproximar cada vez mais deste Deus amoroso e receber cada vez mais essa presença dEle. É isso que vale a pena, obedecer à vontade dEle. A quarta sola, solos Cristos, somente Cristo. Não há outro mediador, não há outro caminho que nos leve ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso Deus. Somente Jesus Cristo. Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém poderá se achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E esse caminho trilhado pela cruz, pelo seu sacrifício na cruz por nós, volto a dizer, não existe capacidade meramente humana para conquistar a salvação, somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele realizou a obra de redenção ao ser sacrificado na cruz, quando Ele derramou seu sangue como sacrifício por nossos pecados. Por isso, eu preciso me render, eu preciso me entregar somente a Jesus Cristo e depositar essa fé que Deus me dá em Jesus Cristo, em seu Filho, e crescer cada vez mais em Deus. O apóstolo Pedro, respondendo às autoridades judaicas e líderes do povo, ele disse, lá em Romanos 4, 11 e 12, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, salvação somente em Cristo, não há outro meio. Olha como Deus deixa tudo pronto para nós. Ele nos dá fé, Ele nos dá graça, Ele nos dá Jesus Cristo, para que assim possamos alcançar a salvação. E nós insistimos em trilhar outros caminhos. O quinto sola a Escritura, somente as Escrituras. Nós temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como a nossa única regra de fé e prática. Quando nós ingressamos na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, quando nós fazemos o curso de catecúmenos, o curso de novos membros, como nós estamos agora iniciando, uma das primeiras lições que nós aprendemos é exatamente essa: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós vemos, tudo que nós aprendemos, tudo vem da Bíblia. Ela é a palavra inspirada por Deus, ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a nós a maneira certa de viver, de cumprir com a missão. Ela nos deixa preparados e prontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, para que possamos cumprir a missão que Deus nos confiou, de sermos testemunhas, de sermos discípulos de Jesus Cristo, de anunciarmos o amor de Deus por onde nós formos. O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ou seja, Deus deixou tudo pronto para nós. Ele deixou a sua palavra para ser consultada, para ser aprendida, para ser vivida. Ele derramou a fé sobre nós, Ele nos deu a sua graça, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a glória tem que ser dada somente a Deus. E nós temos que viver somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras Sagradas e nada mais. Nada que outras pessoas tentem inventar, nada que modismos possam aparecer. Isso não pode sobressair, não pode ser trocado com aquilo que Deus deixou para nós. A graça nos foi dada, é o que necessitamos, talvez, para reformar a nossa vida, para repensar a nossa caminhada. Como o título da nossa mensagem, reforma, é tempo de repensar, é tempo de olhar. E a reforma, ela foi um importante movimento para a igreja voltar para a Bíblia, para voltar para as Escrituras, para voltar para a vontade de Deus. Por isso, nesse tempo onde nós estamos comemorando os 502 anos da reforma, vamos repensar como tem sido a nossa vida, lembrar desses atos de Deus por nós, um amor imensurável. Não há palavra humana que possa descrever perfeitamente o amor de Deus. É tão grande que nós não conseguimos medir. Esse amor
que é dado através de Jesus Cristo, aquele que nos resgatou do pecado e nos deu a vida eterna. Por isso, que a gente possa ter esse movimento de reforma em nós, de reajuste, de olhar exatamente para nós, ao ponto que possamos erguer os nossos olhos para o céu, renovar a nossa fé, porque Deus, Ele está restaurando a sua vida, Ele está transformando a sua vida. Olhe para os céus, Deus está trazendo vida sobre nós, Ele está derramando a sua graça sobre você. Por isso, reforme, renove, renasça, que Deus resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que possamos olhar para esse Deus amoroso, misericordioso. E eu quero ler novamente a passagem de Efésios 2, de 4 até 8. Percebam esse amor de Deus sobre nós. Percebam como é que Deus faz para nos resgatar. Por isso eu não posso mais escolher outro caminho que não seja Deus, que não seja andar conforme Ele quer, que não seja fazer a sua vontade, que não seja renegar os meus pecados, que não seja transformar a minha vida, que não seja colocar uma reforma sobre mim e fazer com que eu faça, ande e olhe pela palavra de Deus. E eu vou ler novamente. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. E o versículo 8: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus para cada um de nós. Vamos usufruir desse presente. Renegue aquilo que não pertence a Deus mais na sua vida. Faça essa reforma mesmo. Reflita. Pede para Deus. Fala: Senhor, o que eu preciso mudar em mim? O Senhor é um Deus tão amoroso, eu sou imerecedor de tudo isso, mas o teu amor é tão grande que me alcançou. Me mostra o que eu preciso mudar. E você vai perceber Deus mostrando: olha, isso aqui não faça mais. Sabe aquele pensamento, aquela atitude? Muda. Seja transformado. Você é meu. Eu quero você transformado, renovado. E perceba a graça de Deus sobre a sua vida. E essa transformação que vai acontecer em você. Aos poucos, você vai perceber o amor de Deus invadindo, te transformando, te fazendo crescer, de tal forma que outros também serão alcançados com esse mover de Deus sobre a sua vida. Porque pela graça de Deus, nós fomos salvos. Amém?